Então, Apocalipse é sempre desafiador, a maior parte de nós já está acostumado com várias ideias apocalípticas, escatológicas, sobre como ver todas essas questões. E algo que eu vou trazer para vocês durante o estudo deste livro, que pelos meus cálculos vai durar pelo menos 3 meses, eu acho que vai durar um pouquinho mais do que isso. Vocês verão que a minha tentativa, assim como eu fiz recentemente no Evangelho de Mateus, eu não vou tentar fechar numa visão interpretativa específica, mas eu vou tentar demonstrar como que visões concorrentes interpretam os mesmos textos. Para que daí vocês continuem investigando por si mesmos e tomem uma conclusão sobre qual perspectiva faz mais sentido em Apocalipse. Essa é uma aula de introdução. Então, nós apresentamos hoje os panoramas iniciais que vão nos ajudar durante todo esse curso a ter uma boa compreensão. Essa aula é muito importante para que você continue aprendendo e entendendo Apocalipse. Então, vamos fazer aquele clássico. Começando falando sobre o autor. Quem escreveu o Apocalipse? João. A pergunta é, qual João? Porque no Apocalipse, o autor se identifica, logo no versículo 1, como servo João. Ainda no capítulo 1, versículo 4, ele fala João, as 7 igrejas. E depois também no versículo 9, do mesmo capítulo, ele fala João, irmão e companheiro de vocês na tribulação. Mas em momento algum, durante este livro, ele se identifica como o apóstolo. O que nos faz pensar que este seja ou não o apóstolo? Basicamente, a tradição da igreja. A tradição da igreja, alguns dos pais mais antigos, como Justino, Irineu, Policarpo, eles afirmaram que, com certeza, o autor do Evangelho de João é o mesmo autor do Apocalipse de João. É a mesma pessoa, é o apóstolo João, o discípulo amado. Algumas pessoas questionam isso porque existe uma diferença literária, uma diferença no estilo, no uso do grego, entre o Evangelho e aqui em Apocalipse. Mas essas diferenças de estilo não devem surpreender muito a nós, porque muitas vezes os autores do Novo Testamento, eles faziam uso de amanuenses, pessoas para quem eles ditavam o texto e essas pessoas redigiam para ele. Então essas pessoas utilizavam às vezes um grego um pouco mais rebuscado, utilizavam um conhecimento extra de gramática e de vocabulário para escrever isso. Nós vemos essas diferenças muito claramente entre a primeira carta de Pedro e a segunda carta de Pedro. Muda bastante o estilo, embora Pedro seja o autor de ambas as cartas. E aqui em Apocalipse acontece um pouco disso também. Mas o que tudo indica, e a tradição nos dá bastante confiança e ela é bem firme nesse ponto, é que é o apóstolo João, testemunha do ministério de Jesus, que escreveu este livro de Apocalipse. E para quem ele escreveu? Quem são os destinatários? Porque tão importante quanto saber quem escreveu é para quem ele escreveu. Porque o sentido do texto está justamente no que o autor tinha de dar a entender àquelas pessoas. É isso que nós fazemos em toda a interpretação bíblica. Por isso nós precisamos saber quem é o autor e quem são os destinatários. E essa carta não tem segredo. Fica bem claro que essa é uma carta também escrita para 7 igrejas. Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas são 7 igrejas que estavam localizadas nessas 7 cidades que ficavam numa província romana chamada de Ásia. Tá? Fica na atual Turquia. Então, essas igrejas, você vai ver que vai ter dentro de Apocalipse uma carta específica endereçando a cada uma delas, mas logo no começo, no primeiro capítulo, é dito que o livro todo, essa revelação toda, é endereçada a essas 7 igrejas. Algo que é bem interessante é que a ordem como essas igrejas são mencionadas é a ordem que um viajante saindo de Patmos, que é uma ilhinha que fica ali no mar da Grécia, sairia daquela região, ele faria um círculo passando por essas cidades. Tá? Então, a ordem que essas cidades aparecem é essa mesma ordem que um viajante passaria entregando Apocalipse em cada uma dessas igrejas. João escreveu nesse formato. Apesar desse livro ser endereçado a essas 7 igrejas, o que nós vemos é que também existe uma ideia de que isso seja endereçado à igreja de forma geral. Tanto que no final de cada uma das cartas menores a cada uma dessas igrejas, sempre é finalizado com os seguintes dizeres: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso vai aparecer ali várias vezes,
mais especificamente 7 vezes, no capítulo 2 e no capítulo 3 de Apocalipse. Aliás, se preparem que 7 é um número que não vai parar de aparecer durante todo esse curso, né? Nós vamos ver muitas vezes o número 7. E daqui a pouco nós falamos sobre a questão de numerologia, bem importante em Apocalipse. A próxima questão importante é a data. Quando foi que João escreveu essa carta? Quando foi que ele endereçou isso a eles? Porque isso muda bastante a interpretação que nós podemos ter de Apocalipse. Existem basicamente 2 datas que são mais defendidas. A primeira é durante o reinado do imperador Nero, e a segunda data é durante o reinado do imperador Domiciano. Vamos falar sobre a primeira, o reinado de Nero, né? Nero governou do ano 54 ao ano 68 depois de Cristo. E ele foi o primeiro grande perseguidor da igreja. Lembre-se, ele tacou fogo na cidade de Roma e ele usou os cristãos como bodes expiatórios. E, concentradamente em Roma, ele promoveu uma grande perseguição dos cristãos, capturando eles, condenando eles, jogando eles nos coliseus para serem devorados por criaturas selvagens, às vezes amarrando eles em postes e queimando durante a noite como iluminação pública. Tá? Ele foi o primeiro grande perseguidor dos cristãos. E nós temos registros disso por parte de historiadores romanos, como Tácitos, que é de fato um romano que registrou tudo isso. Algo que é interessante é que algumas coisas vão se alinhar bem com Nero no próprio livro de Apocalipse. Vai existir uma possibilidade de que o número 666, que tem a ver com a prática de gematria, que é uma forma de você pegar nomes, as letras dos nomes, e converter em números e somar isso, dar um certo número específico. E César, Nero, você passando isso para o hebraico, supostamente daria 666. Essa é uma possibilidade. Fora isso, quando Nero morreu no ano 68, surgiu uma lenda entre os romanos que ele retornaria. E isso fica condizente também com o que foi escrito em Apocalipse capítulo 13. É dito, uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Parece ser quase uma referência a esse imaginário que os romanos tinham de que Nero iria voltar. Outra coisa é que lá no capítulo 17 é falado sobre uma sucessão de reis que acontecem durante aquele período. É dito lá no capítulo 17, no finalzinho do versículo 10. São também 7 reis, dos quais 5 caíram, 1 existe e outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar por pouco tempo. Interpreta-se que se realmente Apocalipse foi escrito durante o reinado de Nero, esses 5 reis seriam Júlio César, Augusto, Tibério, Calígula e Cláudio. Nero seria identificado como aquele que é, e o seu sucessor seria aquele que viria, mas que duraria pouco tempo. Então essas coisas se enquadram bem. Tá? Quando nós falarmos sobre as perspectivas interpretativas, nós veremos como que isso se encaixa com uma das possibilidades. A segunda possibilidade de data para quando Apocalipse foi escrito é durante então o reinado de Domiciano. E ele governou do ano 81 ao ano 96 depois de Cristo. E todo mundo defende que João teria escrito durante o final do reinado dele. É isso que, por exemplo, Irineu, um dos pais da Igreja Antiga e um também dos principais registradores da Igreja Primitiva, escreveu. Ele disse que ele, o Apocalipse, surgiu não faz muito tempo, perto do fim do reinado de Domiciano, quase na nossa geração. E também Vitorino, já no século III, ele escreveu, quando João escreveu essas coisas, ele estava na ilha de Patmos, condenado por César Domiciano a trabalhar nas minas. Então, a igreja primitiva, a tradição, defende mais a posição dessa segunda data, uma data mais posterior para a redação de Apocalipse. Então, João teria escrito aos cristãos na província romana da Ásia que estavam sob a pressão de participar do culto de adoração ao imperador. Isso é bem importante porque um historiador romano antigo chamado Suetônio, ele registrou que Domiciano ele insistia em ser chamado de Nosso Senhor e Deus pelos seus cidadãos. Ele pedia isso dos seus cidadãos. E além disso, ele também registrou que no final do século I e início do século II, justamente nas 7 cidades para as quais João escreveu o Apocalipse,
se tornaram centros oficiais de adoração do imperador. Então faz muito sentido que João tivesse escrito Apocalipse para igrejas localizadas nessas cidades que estariam passando por uma grande pressão a abandonar a verdadeira fé e cair nesse culto ao imperador. Essas são as duas possibilidades de datas. Vamos falar agora sobre o gênero literário, porque é tão importante quanto saber quem escreveu, para quem escreveu e quando escreveu, é saber como escreveu, a forma como a gente interpreta esse texto. E Apocalipse não é apenas um gênero literário, mas 3 gêneros literários. Então você precisa manter isso em mente. O primeiro gênero literário de Apocalipse é carta. Apocalipse é uma carta. Tá? Isso fica bem evidente logo no começo. Você vê como que Apocalipse ele até lembra outras cartas do Novo Testamento. Ele começa com uma identificação do autor, uma saudação aos destinatários, com uma bênção, e ele vai terminar também com uma bênção final ali. Clássica estrutura de cartas que você vai encontrar, por exemplo, nas cartas de Paulo. O fato de Apocalipse se tratar de uma carta, então, vai implicar que João está tratando de uma situação e de um contexto específico daquelas igrejas. Isso é muito importante, tá? Porque, embora o livro de Apocalipse tenha muito a dizer para o cristão moderno, o seu sentido natural, ou seja, a intenção que João teve ao passar para escrever essas palavras, está lá naquilo que os seus destinatários originais iriam entender. E não aquilo que nós, leitores modernos, ao lermos esse texto, podemos interpretar. Tá? Por que isso é muito importante? Porque hoje é muito comum você achar algum teólogo de TikTok fazendo uma interpretação, por exemplo, que quando ele vai ler lá para frente em Apocalipse sobre criaturas como gafanhotos, que tinham cauda de escorpião, rosto de humano, juba como de leão, eles vão falar, olha só, João estava tentando descrever um helicóptero, só que ele não sabia como, então ele misturou essas coisas. Você está traindo a interpretação bíblica quando você faz isso. João, ele estava tentando escrever algo que faria sentido para aquelas pessoas, os seus destinatários, e não para você, leitor moderno do ano 2026. Entende essa diferença? Não é um enigma no sentido de alguém do futuro vai conseguir interpretar isso, mas é algo que os seus destinatários poderiam entender e entenderiam com tranquilidade. Então vejam, a gente não pode fazer essas interpretações artificiais, tentar achar essas várias interpretações mirabolantes que nós vemos por aí, né? Código da besta como código de barras, o chip implantado, né? Vai ter vários clássicos modernos por aí. Nada disso se enquadra numa interpretação saudável de Apocalipse. Tá? Então, nós mantemos essa posição com relação a uma carta. O segundo gênero literário de Apocalipse é profecia. Tá? E João declara isso explicitamente. Ele escreve logo ali, Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Profecia, então, é esse gênero literário que sempre chama os destinatários, chama as pessoas para as quais Deus endereçou a sua palavra a serem fortalecidos na palavra de Deus ou retornarem à palavra de Deus. É sempre uma palavra de correção. Não necessariamente algo que prediz o futuro, mas sempre um chamado de volta à obediência à palavra de Deus. Isso é coerente. Tá? Além disso, Apocalipse ele é o clímax de absolutamente todas as profecias da Bíblia. Porque João ele anuncia Jesus como aquele que cumpriu, que está cumprindo e que há de cumprir todas as profecias anteriores quando ele retornar como rei conquistador. Essa é a perspectiva que nós criamos. Quando você lê aqueles capítulos finais de Isaías, que falam como que ele vai esmagar a vinha, então, no lagar, e como também serão criados novos céus e nova terra, como que o cordeiro e o leão vão pastar juntos, você lê aquilo e você fala assim, quando que isso se cumpriu? A Apocalipse fala, ainda está no futuro. Isso ainda há de acontecer. Então, Apocalipse tem esse caráter profético também. Outras coisas que nos mostram isso é que, assim como os profetas do Antigo Testamento, João recebe revelações divinas no Espírito. E ele escreve aquilo que ele vê e ouve. Você vai ver isso logo no começo. Logo aqui, ele fala que ele estava na ilha de Patmos, e daí ele se encontra no Espírito em um lugar totalmente diferente. E no primeiro momento ele vai ver, então, esse ser
que tem essa aparência reluzente, que é polido como bronze, que o sol brilha como o sol, e daí ele vai entender que é Jesus, o Alfa e o Ômega. Depois ele vai se encontrar no Espírito na sala do trono de Deus. Ele vai ser sempre levado no Espírito para vários lugares. E é dito para ele várias vezes, registre aquilo que você viu e ouviu. Esses dizeres também aconteciam para os profetas do Antigo Testamento. Outra coisa que é muito interessante é o quão parecido é o comissionamento de João para profetizar com o comissionamento do profeta Ezequiel. Olhe, por exemplo, como que Ezequiel registrou isso. Ezequiel capítulo 2. Então olhei, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava um rolo de um livro. Ela o desenrolou diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. No rolo estavam escritos lamentações, gemidos e ais. Ainda me disse, filho do homem, como que está aí diante de você? Coma este rolo, depois vá falar à casa de Israel. Então abri a boca, e ele me deu o rolo para comer. E me disse, filho do homem, coma e enche o seu estômago com este rolo que eu lhe dou. Eu o comi, e na minha boca era doce como mel. Essas são as palavras do profeta Ezequiel. Agora veja as palavras de João em Apocalipse. Então fui ao anjo, pedindo-lhe que me desse o livrinho. Então ele me falou, pegue o livrinho e devore-o. No seu estômago ele será amargo, mas na sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram, é necessário que você ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. É muito paralelo um com o outro. Aliás, essa é uma outra característica que eu já quero apontar para vocês. Apocalipse, ele faz pouquíssimas referências diretas ao Antigo Testamento. Mas poucos livros do Novo Testamento se baseiam tanto no Antigo Testamento quanto Apocalipse. Quase todas as imagens que você vai encontrar aqui, figuras, elementos, têm algum antecedente no Antigo Testamento. É muito clássico isso. Você vai encontrar as principais referências em Isaías, em Ezequiel, como nós já acabamos de ver, Daniel, obviamente, e Zacarias. Muito fortes as referências puxadas destes livros. Fora isso, nós teremos alguma menção ou outra de forma mais indireta a Êxodo também. Tá? Mas é muito importante que você tenha o Apocalipse como todo ali, quando você está pensando nele, se lembrar do Antigo Testamento para ler Apocalipse. Por fim, nós temos que falar sobre o terceiro gênero literário, que é literatura apocalíptica, finalmente. Que tipo de literatura é essa? E Apocalipse significa revelação. É isso que essa palavrinha, o título desse livro significa. É um título indicativo direto do autor para os seus destinatários, do que se trata de um exemplar de literatura apocalíptica. Tá? Então, os apocalipses, a Bíblia tem um livro de Apocalipse, mas esse tipo de literatura, os apocalipses, possuem sempre propósito de revelar, através de linguagem simbólica e códigos numéricos, a perspectiva divina sobre a história e eventos contemporâneos, para que o presente possa ser compreendido sob a luz de suas consequências futuras e do juízo final. O que Apocalipse faz então? Ele descreve eventos verdadeiros de forma não literal. É sempre simbólico. E é sempre símbolos fantásticos, símbolos muito marcantes. Tá? Por que isso é bem importante de mencionar para vocês? Porque você precisa entender que historicidade e literalidade não são a mesma coisa. A forma como o João está registrando essas visões e aquilo que foi revelado para ele, não é de uma forma enganosa ou de uma forma ilusória, mas é de uma forma codificada, é uma forma escondida nestes símbolos, para que aqueles que leem compreendam. Então é importante que você mantenha isso. Apocalipse fala sobre coisas verdadeiras. Mas você dificilmente deveria pensar que um dia vai aparecer um dragão com 7 cabeças e 10 chifres. João não teve a intenção que você lesse isso e você imaginasse que de fato aparecesse um animal como esse. Não é essa a sua intenção. E se isso é óbvio para nós, leitores modernos, o quão mais óbvio isso era para os leitores originais.
Por quê? Porque Apocalipse, esse gênero literário, é um tipo de literatura que era comum para eles e não é comum para nós. Tá? Entre o ano 200 a.C. e o ano 200 depois de Cristo, dezenas de obras do estilo apocalíptico foram escritas, várias mesmo. Então, tanto judeus quanto cristãos daqueles tempos estariam bem acostumados com um tipo de interpretação desse tipo de texto. Não é o nosso caso. Quando foi a última vez que você leu um livro sem ser o livro de Apocalipse, que de fato é apocalíptico? A não ser que você esteja lendo lá Primeiro Enoque, né, ou alguns desses livros apócrifos, alguns desses livros de fato ali que não fazem parte do cânon bíblico, você não leu nunca. Deixado para trás. Deixado para trás é ficção científica, praticamente. Então, vejam, você está acostumado a ler cartas. Tá? Cartas talvez nem tanto, né? Qual foi a última vez que você recebeu uma carta? Mas um e-mail é uma carta, certo? E-mail eu recebo todo dia, pelo menos spam eu recebo. Então nós sabemos como que uma carta funciona, mesmo que tenha algumas diferenças. Você sabe como que uma narrativa funciona. Se você lê qualquer história hoje em dia, você entende como que funciona isso. Você entende como que funciona um texto de leis, um texto legal. Você entende essas coisas. Tá? Então você consegue entender esses tipos de literatura. Mas Apocalipse é um tipo de literatura que você não tem outros paralelos. Nós não somos acostumados a ler. E por isso, quando nós fazemos a leitura de Apocalipse, nós precisamos sair daquilo que nos é comum, da maneira como nós normalmente interpretaríamos esse texto, para que a gente não cometa erros de interpretação em Apocalipse. Isso é muito importante, senão nós faremos leituras erradas. Nós trataremos como coisas literais, coisas que nunca deveriam ser tratadas como literais, e nós daremos uma importância diminuída para coisas que são mais relevantes do que parecem. É sempre assim que acontece. Quais são as principais características de literatura apocalíptica? Tá? Vamos lá. Primeira característica. Literaturas apocalípticas, elas se inspiravam no Antigo Testamento, mas especialmente em Ezequiel, Daniel, Zacarias e partes de Isaías. Tá? Todas as literaturas apocalípticas, inclusive aquelas não bíblicas, elas gostam de se inspirar nesses textos. Tá? Tal como a literatura profética, a literatura apocalíptica, ela se ocupa com o juízo e com salvação vindouros. Tá? Só que tem uma diferença muito importante entre os livros de profecia e os livros apocalípticos. Os profetas, Deus falava para ele, Isaías, abre a sua boca e fala. Ezequiel, abre a sua boca e fala a esse povo. Elias, vai e fala ao rei Acabe. E depois era registrado o que acontecia, o que era falado. Apocalipses não são registros de uma fala entre um profeta e seu destinatário. Apocalipses nascem como obra literária. Desde a sua origem, desde a sua revelação, são tratados como um texto a ser interpretado. Então tem essa diferença entre os apocalipses e as profecias. Tá? Outra característica é que os apocalipses, eles são frutos de tempos de grande opressão, em que a preocupação das pessoas não é mais como Deus vai resolver esse problema. Como é que Deus vai tirar Israel do cativeiro? Como é que Deus vai tirar a igreja dessa perseguição? Não é mais essa a preocupação. Qual é a preocupação? É como Deus vai levar a história a um final abrupto e radical. E como que ele vai fazer com que o bem triunfe sobre o mal no juízo final. Essa é a característica do Apocalipse de João e também dos outros apocalipses. Todos eles têm quase esse sentimento de eu quero que o fim chegue. E aqui está a revelação de como isso vai acontecer, nesses tempos de dificuldade. Essas são características de Apocalipse. Uma característica que os apocalipses têm, mas o Apocalipse de João não tem, é o uso de pseudonomia. O que é isso? É quando um autor ele escreve esse texto, mas ele dá o nome de um personagem famoso e antigo para dar mais relevância ao seu texto. Tá? A ideia, então, seria que, por exemplo, você vai ter o Apocalipse de Enoque, vai ter alguns textos que talvez sejam atribuídos a Abraão, vai ser textos que são atribuídos a Moisés. E a ideia, então, é que é como se essas pessoas tivessem escrito lá no passado distante, falando sobre um tempo futuro. Qual o tempo futuro? O tempo
atual da que essas cartas, esses livros foram escritos, e falando sobre o que aconteceria. Veja, João obviamente não sentiu a necessidade de se passar por outra pessoa. Ele fala, eu sou João, servo de Cristo, sofredor igual a vocês aí, inclusive estou aqui em Patmos, exilado. Ele não se identifica como outra pessoa. A autoridade da revelação em Apocalipse não está, ele nem usa nem mesmo a autoridade apostólica dele para isso. Ele está no fato de que essa é uma revelação de Jesus Cristo. Jesus Cristo me revelou essas coisas. E vocês fazem bem em prestar atenção nelas. João vai deixar isso bem claro aqui. A outra característica que nós já comentamos brevemente é que Apocalipse utilizam expressões de fantasias como figuras de linguagem. Tá? Só que eles utilizam figuras muito fantásticas. Então, dragões, bestas absurdas que misturam animais como leão, leopardo, urso, combinações bizarras de elementos naturais e símbolos de outras coisas. Tudo para representar uma realidade oculta. Ao usar tais figuras, o autor não pretendeu descrever tecnologias do futuro além da sua compreensão, como nós já mencionamos, como tanques de guerra, helicópteros, códigos de barra, chips e entre outros. Ele não estava tentando descrever essas coisas. Ele viu imagens simbólicas e ele descreveu literalmente imagens simbólicas. Tá? Isso é bem importante. Então, por favor, não façam essa gafe de tentar interpretar Apocalipse assim, tá? Como símbolos de coisas modernas. E a outra coisa, uma característica final para ser marcada, é que por serem literários, Apocalipse são bastante estilizados, tá? Com forte tendência a utilizar numerologia e dividir tempos e eventos em pacotes bem arrumados. Então significa que números, eles sempre têm significados em Apocalipse. Tá? Alguns exemplos disso. Por exemplo, 7. 7 vai ser sempre um número de completude. Toda vez que você vê o número 7 aparecendo, significa algo que é completo. Seja um ciclo completo, um período completo ou uma característica completa. É dito que são 7 os anos de tribulação. É dito que são 7 as igrejas. É dito que são 7 os Espíritos de Deus. Completude. Por outro lado, se João ele quer escrever que algo é incompleto, ele fala metade de 7, 3,5. Então ele fala que por 3 anos e meio estiveram na cidade, ou por 1 tempo, 2 tempos e meio tempo estiveram na cidade, ou por 1.260 dias, que equivale a 3 anos e meio, estiveram e fizeram tal e tal coisa. 3,5 representa justamente o contrário de 7, incompletude, algo que é realmente parcial e provisório que vai passar. Outros números importantes, 12. 12 ele vai ter sempre uma ligação com o povo de Deus. Uma conexão, uma referência ao povo de Deus. Então toda vez que você ver 12 ou múltiplos de 12, são referências ao povo de Deus. E nós temos também o número 1000 ou milhares, ou múltiplos de milhares. Toda vez que João ele quer falar uma quantidade enorme e não exata, ele vai utilizar 1000 ou milhares. Então, por exemplo, ele vai falar sobre os 144 mil selados com o sinal de Deus. Daí os testemunhos de Jeová vão falar que somente 144 mil pessoas de fato serão salvas, o que é um absurdo porque atualmente a comunidade deles já tem muito mais do que 144 mil, o clube está fechando. Não é essa a ideia de João. Quando ele coloca 144 mil, ele está fazendo 12 vezes 12 vezes 1000. Ou seja, é a completude do povo de Deus de forma simbólica. E você precisa olhar para isso dessa forma. Tá? Então, vamos manter isso em mente conforme nós interpretamos Apocalipse. Dito isso, quais são as perspectivas interpretativas de Apocalipse? Ou seja, como que as pessoas durante a história têm olhado para Apocalipse e têm entendido ele? Existem 4 principais vertentes. A primeira é chamada de preterista. O que o preterismo diz? Ele diz sobre eventos que aconteceriam no futuro, mas no futuro de João. No futuro dos seus destinatários, não no nosso futuro. Ou seja, são eventos que já aconteceram, que já se passaram e que nós, leitores modernos, inclusive conseguimos identificar na história.
Isso é bem importante. Lembra que eu falei para vocês que tem duas possíveis datas em que João escreveu o Apocalipse? Essas duas datas, elas são bem importantes para essa interpretação dessa linha. Se foi a primeira data durante o governo de Nero, Apocalipse, na interpretativa preterista, vai dizer que é um julgamento sobre Israel apóstata, ou seja, Israel que não aceitou o Senhor Jesus. Então vai falar sobre a destruição de Roma no ano 70 depois de Cristo. A besta vai ser identificada como Nero, tá? E você vai ter essa característica apontando mais para Israel e o julgamento de Deus sobre Israel. Essa perspectiva, ela tem uma coisa que favorece ela, que é quando você lê as falas apocalípticas de Jesus, ali em Mateus, em Marcos e João, ele fala sobre o julgamento que viria sobre Israel e que viria sobre Jerusalém. Combina com esses textos. Eu estou dizendo que dá para fechar nesses textos? Não. Não podemos dizer isso com certeza. Por quê? Porque Jesus diz claramente em Apocalipse que eu venho em breve. Em breve eu voltarei. E, obviamente, ele não retornou. Obviamente, isso não aconteceu. Então, os preteristas aqui, eles vão assumir duas perspectivas. Ou que a volta de Jesus, dito tanto lá nos evangelhos quanto em Apocalipse, é uma volta na questão de juízo, ou então que existe aspectos de Apocalipse e também dos evangelhos que ainda falam sobre uma realidade futura, embora a maior parte desses textos sejam sobre o passado. Essa é a primeira perspectiva preterista. A segunda opção de redação, que é durante lá o governo de Domiciano, falei certo? Não tenho certeza. Durante o governo, vai dizer então que a ideia é que a besta, né, a Babilônia, que tem que ser destruída, a prostituta que fica sobre os 7 montes, é Roma. Roma está sendo julgada. Roma é a grande perseguidora da igreja cristã. Aí, de fato, vários imperadores perseguiram os cristãos durante a sua história. E a queda de Roma, a destruição de Roma pelos bárbaros que foram invadindo e foram dissolvendo Roma, vai acontecer lá no século V. Tá? Um tanto depois, mas ainda assim mais próximo de João do que a volta de Cristo, que ainda não aconteceu. Essas são as duas perspectivas preteristas. A outra perspectiva é chamada de historicista. O que essa perspectiva diz? Que os eventos descritos em Apocalipse de forma profética equivalem aos vários eventos que aconteceram durante a história da igreja e do mundo e vão acabar lá no juízo final. Tá? Então cada selo, cada trombeta, cada taça representa um evento da história. É assim que eles interpretam. Hoje as principais linhas que vão estar defendendo, principais realmente igrejas que vão estar defendendo, são os adventistas, tá? Entre os evangélicos, entre os protestantes clássicos, é muito difícil de você encontrar teólogos que defendam essa linha historicista. A terceira perspectiva, e talvez a mais popular, a mais famosa, é a futurista, que vai olhar para Apocalipse, capítulo 4 para frente, e vai falar, tudo isso vai acontecer ainda. É tudo profecia sobre o que vai acontecer. Sobre um governo unificado no futuro, sobre uma marca que todo mundo vai ter que utilizar para comprar e vender, sobre esse líder mundial, uma religião mundial que vai dominar, sobre esse tempo de grande tribulação e perseguição, sobre também como virá Cristo com o juízo, sobre um período milenar também que vem, seja lá o que isso signifique. Essa linha futurista vai olhar para esses eventos e vai falar que são todos eventos futuros. Tá? E apesar de existirem péssimos defensores dessa linha, também existem ótimos defensores dessa linha. Tá? Nós não podemos desprezar a linha futurista com tanta facilidade. Ela tem realmente pontos muito fortes a serem defendidos. E nós vamos colocar isso no decorrer desse curso. Tá? Mas, ainda assim, a perspectiva futurista e historicista, elas enfrentam a dificuldade de responder à pergunta de por que João escreveria um livro com uma mensagem urgente para cristãos perseguidos do século I sobre eventos que aconteceriam milênios no futuro e afirmar que esses eventos aconteceriam em breve e sem demora. É meio difícil de responder isso da perspectiva futurista. Mas a gente vai também tentar tratar essas questões. Por fim, a última perspectiva é chamada de idealista ou simbólica, que entende que Apocalipse ensina através de símbolos, verdades atemporais, ideias que são aplicáveis a todas as épocas. Ou seja, este livro representa o conflito em andamento entre as forças de Deus, a igreja, e Satanás ao longo da era da igreja.
Essa perspectiva ela vai ter uma dificuldade, porque quando você lê Apocalipse, a impressão que nós temos é muito forte de que ele está descrevendo eventos reais, concretos e facilmente distinguíveis. É muito difícil você olhar para Apocalipse e olhar ele só como uma série de princípios que vão se replicar durante toda a história da igreja. Embora exista algum fundamento nisso também. Então, essas são as principais perspectivas que nós encontramos de interpretação de Apocalipse. E durante o nosso tempo de estudo de Apocalipse, o que nós faremos é justamente, nos textos que são disputados, eu vou apresentar para vocês como cada linha apresenta a interpretação desse texto. Para que a gente avalie juntos quais são as interpretações que são mais fortes e mais coerentes e quais que precisam de um olhar um pouco mais atento. Tá? Eu acredito que essa é a maneira mais honesta de nós olharmos para isso. Tem um teólogo que eu gosto bastante, ele fala que quando se trata da interpretação de Apocalipse, você tem que segurar a sua interpretação com a mão frouxa. Porque é muito difícil de você ter 100% de certeza que a maneira que você está interpretando está correta. E nós vamos perceber isso durante o decorrer desse estudo. Tá? Que Deus nos ajude, inclusive. Um penúltimo tópico aqui antes de nós encerrarmos a nossa aula, né? Porque vai ser um tópico muito importante com relação a essas linhas interpretativas, que é a questão do milênio. Então, lá para o final de Apocalipse, é dito sobre esse período de um milênio, em que Cristo vem com a igreja, ele vai ali estabelecer a igreja, vai ter um período de paz e de prosperidade, e ao final desses 1000 anos, então, Satanás se levanta e tem uma batalha final, e depois, sim, vem o juízo final. É muito disputado o que significa esse texto, tá? E nós temos 3 perspectivas principais sobre o que significaria esse milênio. A primeira é chamada de pré-milenismo. O pré-milenismo ele é consistente com aquela interpretação futurista que nós conversamos agora há pouco. Então o que ela defende? Que Jesus voltará antes do milênio, estabelecendo o seu reinado de paz por um período literal de 1000 anos. Tá? Tem inclusive algumas pessoas defendendo que a volta de Jesus está muito próxima, porque supostamente então a Terra está próxima de completar 6.000 anos de idade, e como a Terra vai durar 7.000 anos de idade, refletindo os 7 dias da criação, teria aí que reservar os 1000 anos do milênio. Tá? Eu falo para vocês que Apocalipse começa a ficar mirabolante o que as pessoas fazem, mas tem. Tá? Que mais que essa perspectiva pré-milenista vai dizer? Né? Lembrando, tem um monte de gente de todo tipo de qualidade teológica em cada uma das linhas aqui. Eles dizem, então, os pré-milenistas, que os santos de Cristo, com o seu corpo glorificado, vão reinar neste mundo durante esses 1000 anos, sobre, então, os sobreviventes daquela batalha de Armagedon, tá? Que são pessoas que ainda estão infectadas pelo pecado e pela morte, mas de uma forma mitigada de várias maneiras, né? Com consequências sociais e físicas bastante reduzidas. E durante esse período, Satanás está aprisionado, incapaz de tomar qualquer ação. Mas ao final dele, ele vai ser solto para que aconteça a grande batalha final e para que chegue o juízo final. Essa é a perspectiva pré-milenista, beleza? A próxima perspectiva é a pós-milenista. O que os pós-milenistas dizem? Tá? Primeiro, o pós-milenismo ele é consistente com o historicismo, aquela linha que eu disse que principalmente os adventistas sustentam hoje em dia, que é a visão que o milênio está num tempo futuro, no qual o evangelho vai triunfar de uma forma tão grandiosa que ele vai transformar completamente as sociedades e as culturas do mundo. Os pós-milenistas, eles creem que Cristo reinará do céu, através do Espírito Santo e da igreja na terra. A primeira ressurreição é interpretada, então, como uma nova vida recebida pelo crente em sua conversão. E depois desse período, Satanás ele vai ser solto para que um ataque final aconteça à igreja. E finalmente se dará, então, o juízo final. Qual é o grande problema que todo mundo vai levantar para o pós-milenismo? O pós-milenismo ele vai apontar como que progressivamente a igreja está fazendo o mundo um lugar melhor. E as coisas só melhoram. E é verdade que o cristianismo teve um impacto muito positivo sobre a história da humanidade. Mas, gente, o mundo está melhor? Vocês têm a sensação que as coisas estão melhorando? Os nossos olhos contrariam o que essa teoria diz. Então, por isso ela também vai ter dificuldades em encontrar adeptos. A terceira e última perspectiva é do amilenismo. O amilenismo ele é consistente tanto com o preterismo quanto com o idealismo, que entende então que o milênio mencionado em Apocalipse, assim como todo Apocalipse não é literal, o milênio também não é literal. Tá? É isso que ele vai dizer. Então ele vai representar essa era presente da igreja, que basicamente
Satanás, ele não está exatamente impedido de agir, mas ele não pode fazer tudo aquilo que ele realmente teria poder. Ele está restringido pela ação do Espírito Santo para que o evangelho seja propagado pelo mundo e que a igreja, de maneira geral, prospere e consiga avançar, trazendo salvação a mais e mais pessoas. É isso que a perspectiva milenista vai dizer, que a igreja tem um tempo de prosperidade sem precedentes. O povo de Deus tem um tempo de prosperidade sem precedentes na pregação do evangelho, do reino de Deus. Tá? E a ideia aqui é que quando se fala sobre ressurreição, porque fala sobre ressurreição aqui no texto sobre o milênio, fala que assim como o Cordeiro de Deus venceu sendo morto, assim também a vitória da igreja sobre a morte consiste na fidelidade mesmo diante da morte. Então a primeira ressurreição é de forma paradoxal a morte dos mártires, que leva aos tronos celestiais e promovem ainda mais o crescimento da igreja. Tá? Esse talvez seja o ponto mais fraco do amilenismo aqui. Então, os 1000 anos simbolizam um período em que Satanás não pode frustrar o avanço do povo de Deus em reunir pessoas de todas as nações para Cristo. E os amilenistas entendem as batalhas narradas imediatamente antes e depois desse texto do milênio como sendo o mesmo evento. Tá? O mesmo evento. E nós vamos ver que tem perspectivas para isso, tá? Porque supostamente você vai ter que, dos 7 selos, você vai tirar as 7 trombetas e vai tirar os 7 cálices. Naquele esquema da boneca russa, que você abre e vai tirando uma de dentro da outra. Existe algo assim em Apocalipse. Para finalizar, porque eu realmente já estou abusando do horário, mas esse é um tema que empolga, né? Dá vontade de falar bastante. Mas qual é o tema de Apocalipse? Sobre o que é Apocalipse? Porque nós falamos como ele é complexo, como ele tem essas várias interpretações, como ele é disputado, mas qual é o propósito? Por que João escreveu esse livro? João, ele não escreveu Apocalipse como um código secreto para que a igreja previsse os eventos da volta de Jesus. Não é esse o propósito de Apocalipse. Este livro é uma mensagem simbólica para todas as gerações da igreja, que revela os padrões da história através do qual todos os reinos e poderes da terra se opõem a Deus, o seu povo, a sua palavra, sobre a influência de Satanás e de como nós devemos resistir a essas influências. Pois o nosso Deus é soberano sobre a história e prometeu o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo, quando então ele finalmente removerá todo o mal deste mundo e fará todas as coisas novas. Essa é uma promessa que deve inspirar fidelidade a todas as gerações da igreja que desejam o retorno do Rei Jesus. Muitas pessoas têm medo de Apocalipse, mas o propósito de Apocalipse é exatamente o contrário desse. É um encorajamento. É você que sofre em Jesus, tenha certeza que o Senhor é soberano sobre a história e que Ele está conduzindo todas as coisas ao seu bom propósito e que no fim, Ele vence. Esse é o propósito de Apocalipse. E se Deus quiser, é isso que nós vamos aprender nos nossos próximos estudos. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado por esse tempo de estudo da sua palavra. E nós pedimos que o Senhor abençoe esse novo curso que nós estamos iniciando hoje. Pedimos que o Senhor traga a iluminação do seu Espírito e traga o poder completo da revelação da sua palavra aos nossos corações, para que sejamos transformados e para que tenhamos confiança na certeza de que o nosso Senhor Jesus reina hoje e para sempre, e que Ele virá para nos resgatar deste mundo de pecado, sofrimento e de morte. Esse é o nosso pedido, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês e, se Deus quiser, domingo que vem estaremos de volta.